Olá, vamos direto ao ponto hoje com uma análise completa do TGAR11. A ideia aqui é mergulhar a fundo neste que é um fundo imobiliário de desenvolvimento, sabe? A gente vai entender a estratégia, olhar os números de perto, enfim, tudo que é essencial para quem pensa em investir num ativo como esse. E para quem olha para esse tipo de fundo, a grande questão é sempre essa, né? Estamos falando de uma oportunidade ou de um risco? Porque fundos de desenvolvimento, eles trabalham na fronteira do mercado. A promessa é de retornos mais altos, mas os riscos também são outros. É exatamente esse equilíbrio que a gente vai investigar. Bom, e o primeiro número que chama a atenção, que salta aos olhos, é esse aqui, quase 15% de dividend yield nos últimos 12 meses. É um retorno e tanto. Mas numa análise séria, a gente precisa se perguntar de onde vem esse rendimento todo e quais são os riscos por trás dele. Vamos descobrir? Então, para começar, vamos para o básico, para os fundamentos. Afinal, qual é a cara do TGARA11? Como é que a estratégia dele funciona na prática para gerar valor? Olha, diferente daqueles fundos de tijolo que a gente está mais acostumado, que compra um prédio pronto para receber aluguel, um fundo de desenvolvimento como o TGAR 11 entra na história bem antes. Ele está no jogo desde o começo, comprando terreno, construindo, vendendo. O foco dele é criar valor a partir do zero. E o que impressiona aqui nesse resumo é a escala da operação. Pensa só, são 189 ativos diferentes espalhados por 20 estados do Brasil. Essa diversificação geográfica toda não é por acaso, é uma parte central da estratégia de gestão ativa para tentar diluir os riscos de uma região específica. Certo. Agora vamos abrir o capô e olhar o portfólio por dentro. Como é que essa estratégia toda se traduz nos ativos que o fundo tem? O que ele tem de verdade na carteira? E esse gráfico aqui mostra tudo, de forma bem clara. Quase 60% do patrimônio do fundo está alocado diretamente em projetos que ainda estão sendo construídos. Ou seja, a maior parte do dinheiro está ali, trabalhando para levantar novos empreendimentos. As outras fatias, como crédito e em equity performado, mostram que ele também diversifica em ativos que já estão gerando alguma receita. Para isso tudo não ficar só na teoria, vamos pegar um exemplo prático, um projeto real da carteira. Nada como um bom exemplo para a gente entender como a coisa funciona no dia a dia. Olha só esse projeto, o Vila Carnaúba, lá no Ceará. É um exemplo perfeito. O fundo escolheu um local super estratégico, perto de Jericoacoara, desenvolveu um condomínio de alto padrão, terminou a obra, está 100% pronta e agora está na fase de vender. E já vendeu quase metade. É o ciclo completo do desenvolvimento acontecendo. E aqui está o ponto-chave. A rentabilidade interna que eles projetam para esse projeto, sozinho, é de mais de 12% ao ano em termos reais. O resultado do fundo, no final das contas, é a soma de dezenas de projetos como esse, cada um com seu potencial. Ok, a gente já sabe o que o fundo tem, mas como ele tem performado? Agora vamos para aquela análise clássica e super importante de preço versus valor. E esse talvez seja um dos pontos mais importantes da análise. O mercado hoje está negociando a cota do fundo por uns R$ 85. Só que o valor patrimonial, quer dizer, o valor dos ativos do fundo dividido pelo número de cotas, é de quase R$ 109. A conta é clara, existe um desconto bem significativo aí. E quando a gente olha o histórico, a performance é forte. Desde que começou, o retorno do TGAR11, já contando os dividendos, foi maior que o do IFIX, que é o grande índice do setor, e também maior que o CDI. Isso mostra que até aqui ele tem entregado mais que os seus principais referenciais. Vamos agora um pouco mais fundo. Quais são os indicadores financeiros que estão por trás desses resultados? Como é que está a saúde operacional do fundo? A grana do fundo, a receita, vem de forma esmagadora do equity. O que é isso? É a participação direta nos projetos. Mais de 84% vem daí. Isso só reforça aquilo que a gente falou. É ali que está o principal risco, mas é dali também que vem o principal potencial de ganho. E já que falamos em risco, um número para ficar sempre de olho é a inadimplência. Hoje ela está em 5%. Esse é o percentual de atrasos nos pagamentos dentro da carteira de projetos do fundo. A gestão diz que é um nível controlado, mas é um dado vital para se acompanhar em qualquer fundo de desenvolvimento. E para quem se preocupa com liquidez, ou seja, a facilidade de comprar e vender as cotas, a média de negociação por dia está em 4,72 milhões de reais. É um volume bem robusto que permite fazer movimentações no dia a dia sem grandes problemas. Bom, com tudo isso na mesa, vamos agora juntar as peças e fazer aquela síntese final pensando na decisão de investimento.
No fim das contas, a tese de investimento se resume a essa balança, a esse trade-off. De um lado, você tem as oportunidades, um dividendo bem gordo e a chance de comprar com um belo desconto. Do outro lado, os riscos, a exposição total ao mercado de desenvolvimento e uma inadimplência que, embora controlada, existe e precisa ser vigiada de perto. Isso tudo nos leva à pergunta final, aquela que fica para a reflexão de cada um. Esse desconto que existe hoje no preço da cota, ele é só uma compensação justa pelo risco do negócio? Ou será que, na verdade, ele representa uma margem de segurança interessante, uma oportunidade de entrada? A resposta para essa pergunta é o que, no fundo, define se este ativo faz ou não sentido.